E olha só, pessoal, o ministro Gilmar Mendes, do STF, aquele que parece o deputado lá da Praça é Nossa, pois bem, Gilmar Mendes esteve recentemente lá no programa Roda Viva, sabe? O Esquerda Viva, aquele programa que dá palco para esse tipo de gente esquerdinha aí falar abertamente os seus impropérios, né? As suas besteiras, as suas bobagens. Pois bem, ele esteve no Roda Viva, então falou lá um monte de bobagens, um monte de groselhas, cometeu até gafes, coisas bastante questionáveis. Por exemplo, ele disse que Curitiba, né, capital do Paraná, tem o germe do fascismo e gerou Bolsonaro, ofendendo os curitibanos. Ele até veio publicamente se desculpar por essa sua fala infeliz. Porém, o grande ponto para mim dessa reportagem, dessa entrevista dele lá no Roda Viva, não é o ato falho que ele cometeu em relação aí a Curitiba, mas sim aquilo que ele falou de caso pensado, aquilo que ele falou acreditando realmente no que estava dizendo, que é a respeito principalmente da atuação do STF, e é isso que eu gostaria de falar aqui hoje, trazendo a público então aqui as palavras do Gilmar Mendes sob essa ótica, sob esse olhar, não é? Não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal, se você quiser colaborar financeiramente aqui com o meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo, R$ 1,99 por mês não vai te fazer falta, mas vai me ajudar bastante, pode ter certeza disso, não é? Então o Gilmar Mendes esteve no Roda Viva no dia 8, segunda-feira, estou gravando isso aqui na quarta, dia 10, e ele falou, entre outros temas também, a respeito dos atos golpistas lá do dia 8 de janeiro, né? Então vamos olhar aqui, passo a passo, o que ele falou a esse respeito, e eu gostaria de mencionar aqui uma outra questão, não é? Em primeiro lugar, vou falar tudo aqui, fazer os comentários com o chapéu estatista, vou vestir o meu chapéu estatista e vou comentar a respeito dessa entrevista do Gilmar Mendes para o Roda Viva, não é? Agora, eu fiz um vídeo recentemente aqui no canal, se eu lembrar eu vou deixar na descrição aqui, vou colocar na aba de comunidades também, caso você não tenha visto ainda, você vai ter oportunidade de conferir, a respeito aí do Estado Democrático de Direito e como ele é uma falácia, por que motivos ele não funciona, né? Mas aqui neste vídeo, então, eu vou partir do pressuposto que sim, o Estado Democrático de Direito é uma coisa maravilhosa que tem que existir, tem que haver os três poderes e as divisões entre eles para que a sociedade possa ser governada de uma forma pacífica, sem haver conflitos e sem que o Estado se torne ditatorial, sem que ele avance sobre os direitos fundamentais dos cidadãos, né? Então, primeiro ponto é isso aí. Segundo ponto que nós temos que questionar bastante já, pegando esse gancho aí, é o papel preponderante de destaque que os ministros do STF estão tendo na grande mídia nos últimos tempos, né? Principalmente aí depois da eleição do Bolsonaro, a coisa começou a ficar um pouco mais acentuada nesse sentido, mas nesse ano a coisa está avançando totalmente. Só nos últimos dias nós tivemos declarações aí polêmicas do Alexandre de Moraes, o que é padrão, toda semana tem alguma coisa disso aí, o Gilmar Mendes aqui, da qual nós vamos falar agora, e também da Carmen Lúcia. Eu vou fazer outro vídeo só sobre a declaração da Carmen Lúcia e sobre o que ela representa no final das contas, não é? Então para pensar, dentro da divisão dos poderes, dentro das atribuições de cada órgão institucional, especialmente aqueles que estão no topo de cada poder, espera-se do judiciário que ele não seja assim tão proeminente do ponto de vista midiático, né? As opiniões dos membros do poder judiciário tipicamente não devem aparecer porque isso compromete a lisura do julgamento, que por definição deve ser imparcial. E isso se aplica também ao STF, que é a Suprema Corte, a parte máxima ali superior do poder judiciário, né? Então espera-se dos ministros do STF, ou pelo menos dever-se-ia esperar, que eles fossem mais passivos em relação às suas próprias opiniões, guardassem elas mais para si, para evitar aí tornar esse tribunal, que é supostamente técnico, eles são guardiões da Constituição, devem apenas ler a Constituição e interpretá-la em casos muito específicos, não de forma generalizada igual eles estão fazendo também não, mas então, por eles serem um tribunal técnico, era de se esperar que eles não tivessem opiniões políticas, pelo menos que não demonstrassem, nem ter eles podem até ter, mas pelo menos que não demonstrassem para a coisa não ficar tão gritante. Então só o fato dos ministros do STF estarem tanto na grande mídia, dando opiniões políticas, já demonstra que o STF não é isento e que não existe então de fato essa divisão de três poderes, ela não funciona aqui no Brasil da forma como foi planejada, pelo tanto que eles interferem. E nessas declarações do Gilmar Mendes, isso aqui fica patente
competente. Vou começar por essa que ele falou a respeito aqui de Curitiba, né, citando principalmente o Bolsonaro, e ele disse o seguinte, né, Curitiba gerou o Bolsonaro. Curitiba tem o germe do fascismo, inclusive todas as práticas que desenvolvem. E é claro que aqui, nós que acompanhamos mais esses papos políticos e tudo mais, sabemos que ele está falando aí da República de Curitiba, não é? Ou seja, ali o tribunal ao qual o Sérgio Moro pertencia, a procuradoria ali e tudo mais, o Ministério Público ali do Paraná, de Curitiba e tudo mais. Então, Gilmar Mendes estava se referindo a isso aí. Tá errado também do mesmo jeito ele falar dessa forma, porém ele não estava ofendendo a cidade de Curitiba, o povo curitibano, e ele fez aí uma retratação pública aí, dizendo que ele se expressou mal nesse sentido e tudo mais. Porém, esse aqui não é o grande ponto. A gente sabe que o STF tem problemas com a Lava Jato, pelo que a Lava Jato fez em matéria de perseguição aí a bandidos, a corruptos, a safados que tem a amizade do pessoal do STF. Então isso aqui já era esperado que ele se manifestasse a esse respeito. Um erro que eles cometem é acreditar que a Lava Jato elegeu o Bolsonaro. Isso aqui é um erro. O momento que o Brasil vivia elegeu o Bolsonaro, isso é totalmente diferente, né? Agora sim, o STF elegeu o Lula, porque tirou o Lula da cadeia, permitiu que ele fosse candidato, atrapalhou bastante aí o andamento das eleições, da campanha, mas isso é tema para outro vídeo. Vamos voltar aqui às palavras do Gilmar Mendes, porque eu estou enrolando muito, não entrei no tema ainda, né? Mas aqui ele começa falando então de forma mais polêmica a respeito da questão do 8 de janeiro, lá da tentativa, suposta tentativa de golpe, dos atos de vandalismo que aconteceram lá em Brasília, logo na primeira semana aí de posse do Lula, e que supostamente teriam interesse aí de instaurar um golpe militar no Brasil, né? E aí ele questionou desde lá os acampamentos que estavam feitos na frente de quartéis. Ele disse que isso já deveria ter sido encerrado no dia 1º de janeiro com o novo governo, ou seja, ele interpreta isso como sendo uma permissão do governo Bolsonaro e que o governo Lula deveria ter mudado. Em primeiro lugar, o que o STF tem a ver com isso? Isso aí é uma decisão do Poder Executivo puramente. O STF não tem que mandar nada nisso aí, né? Mas aí, supostamente, de acordo com o Gilmar Mendes, teve uma conversa com o ministro da Defesa, a saber, o Flávio Dino. Será que isso já estava planejado, então? Isso aqui botou lenha na fogueira da história do 8 de janeiro. Podiam levar essa declaração do Gilmar Mendes lá para a CPMI. Muito interessante aqui esse comentário dele, né? Porém, ele trata isso aí como um erro que poucos censuraram e que houve excesso de proteção aos participantes, o que precisa ser explicado do ponto de vista judicial, Gilmar Mendes, que tem que ser explicado. Então convoque aí o pessoal para explicar, se você tem atribuição para isso, né? Não entendi muito bem. Gilmar Mendes defendeu também a existência do inquérito das fake news, né? Que foi aberto em 2019. Olha o tempo que esse inquérito está funcionando, quase 4 anos, né? Foi aberto em 2019 pelo Alexandre de Moraes, sem pedido do Ministério Público, o que é um absurdo total, mas ele justificou a existência, o Gilmar Mendes, dessa operação e desse inquérito, porque sem esse inquérito teria havido um descarrilhamento institucional, ou seja, se for para defender as instituições, o STF pode ultrapassar as 4 linhas da Constituição sem problemas, pode agir de forma totalmente alheia às suas próprias atribuições, pelo menos é o que ele está dizendo aqui. E ele disse que o Bolsonaro tem responsabilidade política inequívoca. Olha, está condenando judicialmente o Bolsonaro? Não. Ele disse aqui que a responsabilidade jurídica ainda está sendo investigada. Olha que coisa ameaçadora, não é? Mas então ele falou isso aqui a respeito também do 8 de janeiro, disse que o Bolsonaro então é responsável do ponto de vista político por esse caso, o que é, mais uma vez, uma afirmação política, totalmente política. Alguém pode ser responsabilizado criminalmente por isso, ele pode se tornar inelegível, ele pode ir para a cadeia, pode ser multado por ser um responsável político por essas manifestações. Se ele não pode ser punido do ponto de vista jurídico, por que comentar isso publicamente, dar uma opinião que é exclusivamente política? Mais uma vez, Gilmar Mendes fugindo totalmente das atribuições de um ministro do STF com esse comentário aqui. E o Supremo Ministro seguiu também fazendo mais críticas ao governo Bolsonaro, afirmando, olha que coisa gravíssima, que absurdo isso aqui. Ele afirmou que o Supremo Tribunal Federal atrapalhou os planos do Bolsonaro. Então ele está assumindo claramente que o STF interferiu no poder executivo.
executivo. Cadê a separação dos poderes? Cadê aquela história de que cada poder é independente dos outros, aí agem de forma conjunta, mas sem que um interfira nos outros? Isso aqui é claramente uma interferência, mas o Gilmar Mendes justifica isso, mas atrapalhou para o bem, olha que coisa, e ele está falando aqui da atuação na pandemia do Covid-19, então se for para atrapalhar para o bem, o STF pode agir. Quem decide o que é o bem e o que é o mal, senhor Gilmar Mendes? São vocês do STF, senhores do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é mal? Vocês que definem isso aí, porque é o que está aparecendo, o que justifica aí um STF, né, um tribunal superior aí do Poder Judiciário, interferir no Poder Executivo, supostamente, aqui de acordo com Gilmar Mendes, se for para fazer o bem. Aí pode, né? Mas eles próprios decidem o que é o bem, o que é fazer o bem. E aí, se você se queixa da atuação do governo brasileiro em relação ao Covid-19, saiba aí que o STF é o grande culpado nessa história, o próprio Gilmar Mendes assumiu isso. E aí é claro que ele foi perguntado a respeito aí da posição do STF sobre a questão da regulação de redes sociais. Estamos vendo aí o vai e não vai da PL das fake news. Comentei em outro vídeo aqui do canal que não houve uma vitória da direita, da liberdade em relação ao adiamento da votação da PL das fake news. Ela tinha que ter sido derrotada no plenário. O fato de haver um adiamento dessa votação representa apenas o governo tentando dar um respiro, tentando outra alternativa aí para passar esse projeto de lei. Mas o Flávio Dino havia dito anteriormente que se o legislativo não votasse esse projeto, não aprovasse uma legislação, uma regulamentação das redes sociais, o governo iria para a via jurídica, entenda-se, iria para o STF, né? Então Gilmar Mendes foi perguntado, questionado nesse sentido aí, e ele afirmou que esse é um tema muito complexo para ser regulado no âmbito do judiciário e que ele considera que será resolvido no legislativo. Então será que ele está ameaçando o Congresso Nacional, dizendo que se não for resolvido lá, eles do STF vão resolver? Não sei dizer, não é? E ele é que mais uma vez cai naquele erro, claro, justificando a questão do inquérito das fake news, dizendo que há um consórcio preocupante entre as Big Techs e a bancada bolsonarista, o que não é verdade. Nós sabemos bem que a esquerda tem total liberdade para agir dentro das Big Techs, sempre foi assim, a coisa sempre pendeu mais pro lado da esquerda. As Big Techs sempre tiveram a mão mais pesada para punir em relação à direita. Nós acompanhamos isso durante muito tempo, inclusive durante a campanha eleitoral, especialmente na campanha presidencial. Então não existe consórcio nenhum entre Big Techs e a bancada bolsonarista, o pessoal mais à direita, mais conservador. Se existe algo, é exatamente o contrário, um alinhamento das Big Techs com a esquerda. E aí, voltando à questão da Lava Jato, o ponto de Curitiba lá, eu já expliquei que ele falou ali sim, embananou na história, mas ele não quis dizer aquilo ofendendo o povo curitibano, porém ele disse o seguinte, e olha só, Gilmar Mendes vestindo aí o chapéu de alumínio, teoria da conspiração total, terraplanista absoluto, o senhor Gilmar Mendes, ministro do STF. Ele disse o seguinte: eu antes achava fantasioso o fato de os advogados do PT e muitos próceres do PT dizerem que os americanos se meteram nessa confusão, ou seja, Lava Jato. Hoje já não acho tão implausível que tenha havido esse tipo de combinação. Não acho implausível que setores tenham se envolvido nessa temática. Então, muito bem, senhor Gilmar Mendes. O senhor acredita, então, que a CIA esteve envolvida ali na Lava Jato, que o Sérgio Moro é um agente da CIA, né? Olha que ponto nós chegamos com esse nosso STF. Pois bem, retiro aqui o meu chapéu estatista, volto a dizer que essa história de divisão dos três poderes é uma grande bobagem. O que nós vemos aqui é apenas o Gilmar Mendes saindo do armário e afirmando publicamente aquilo que nós, libertários, sempre acreditamos, que o Estado é um teatro, essa divisão de poderes é um teatro, o grande objetivo desse pessoal é agir de forma conjunta para nos controlar, para aumentar o seu próprio poder. Não se trata de um poder jogando contra o outro nessa história, trata-se de eles contra nós. Mas o que você achou da entrevista do Gilmar Mendes para o Roda Viva? O que você achou dos pontos polêmicos que ele abordou aqui? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, até a próxima.